Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 15 do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O governo da Judéia estava então nas mãos de Herodes. Herodes Agripa, súdito de Cláudio, imperador romano, era prosélito professo da fé judaica. Desejoso de obter o apoio dos judeus, pôs-se a realizar os desejos deles, perseguindo a igreja de Cristo, roubando as casas e os bens dos crentes e prendendo os principais membros da igreja. Lançou na prisão Tiago, irmão de João, e mandou um algoz matá-lo à espada. Vendo que os judeus se agradavam muito com essas medidas, prendeu também Pedro. Foi durante a Páscoa que tais crueldades foram praticadas. A morte de Tiago causou grande dor e consternação entre os crentes. Quando Pedro também foi preso, a igreja toda se empenhou em jejum e oração. Herodes conservou Pedro em custódia, com a intenção de satisfazer ainda mais os judeus, pelo espetáculo público de sua morte. Enquanto, sob vários pretextos, a execução de Pedro estava sendo retardada para depois da Páscoa, os membros da igreja tiveram tempo para examinar profundamente o coração e orar com fervor. Oravam sem cessar em favor de Pedro. O dia da execução de Pedro foi finalmente marcado. Lembrando-se do anterior libertamento dos apóstolos da prisão, Herodes tomara desta vez precauções dobradas. Para evitar toda a possibilidade de escape, Pedro tinha sido posto sob o cuidado de 16 soldados, que em diferentes vigílias o guardavam dia e noite. Em sua cela, fora colocado entre 2 soldados, ligado por 2 correntes, cada uma presa ao pulso de um dos soldados. Não podia mover-se sem o conhecimento deles. Com as portas da prisão firmemente seguras e uma forte guarda diante delas, toda a possibilidade de livramento ou de escape por meios humanos estava excluída. Pedro estava encerrado em uma cela cavada na rocha, cujas portas tinham fortes ferrolhos e barras. Mas os ferrolhos e barras não serviriam senão para tornar mais completa a vitória de Deus no livramento de Pedro. Era a última noite antes da planejada execução. Do céu foi enviado um poderoso anjo para libertar a Pedro. As vigorosas portas que prendiam o Santo de Deus abriram-se sem auxílio de mãos humanas. O anjo do Altíssimo por elas penetrou, fechando-se as portas sem ruído por trás dele. Ele entrou na cela e ali estava Pedro, dormindo tranquilamente o sono de uma perfeita confiança. A luz que circundava o anjo encheu a cela, mas não despertou o apóstolo. Só quando ele sentiu o toque da mão do anjo e ouviu uma voz dizendo: "Levanta-te depressa", acordou o suficiente para ver a cela iluminada pela luz celestial e um anjo de grande glória em pé diante dele. Automaticamente, obedeceu à ordem que lhe foi dada. De novo, lhe ordenou a voz do mensageiro celestial: "Cinge-te e ata as tuas alparcas." E de novo Pedro automaticamente obedeceu, crendo estar sonhando ou em visão. Mais uma vez o anjo ordenou:
lança as costas a tua capa e segue-me. Ele se moveu em direção à porta, seguido por Pedro. Passaram pela guarda e chegaram à porta, pesadamente aferrolhada, que por si mesma se abriu e imediatamente se fechou de novo, enquanto os guardas dentro e fora permaneceram imóveis em seu posto. Alcançaram a segunda porta, também guardada por dentro e por fora. Abriu-se como o fez a primeira, sem ranger de dobradiças. Passaram por ela e novamente se fechou, também sem ruído. De modo idêntico, passaram pela terceira porta e acharam-se em plena rua. O anjo se movia suavemente diante de Pedro, e Pedro, desorientado e julgando-se ainda em sonho, seguia seu libertador. Estando cumprida a missão do anjo, desapareceu subitamente. Com o ar fresco da noite a soprar-lhe no rosto, compreendeu então que estava livre. Reconheceu o lugar. O apóstolo se encaminhou imediatamente à casa onde seus irmãos estavam reunidos, e onde, naquele momento, se encontrava em oração fervorosa por ele. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Este capítulo que estamos considerando nesta manhã, capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia, é talvez o capítulo mais difícil de ser compreendido. Não porque haja alguma verdade teológica complicada dentro dele, mas porque ele apresenta uma ação de Deus que parece contraditória para nós, como seres humanos. Muitos olham para esta mensagem e não compreendem o agir de Deus. A Bíblia nos diz que a perseguição havia se tornado feroz contra a igreja. Herodes queria aumentar a sua popularidade e, para isso, voltou todas as suas forças contra a igreja recém-nascida. Mandou prender Tiago, irmão de João, e cruelmente matou-o à espada. Ora, se Tiago era irmão de João e João tinha parentesco com Jesus, então Tiago também era parente. Mas a verdade é que Deus não se moveu, não enviou nenhum anjo, não aconteceu nenhum milagre, não houve nenhuma libertação. Tiago, o fiel discípulo de Cristo, preso, foi conduzido à sua execução e aparentemente sozinho e abandonado, morreu. Não houve nenhuma manifestação visível da presença de Deus, nenhuma demonstração visível do cuidado dos céus, do amparo do Senhor. Herodes, vendo o sucesso da sua ação, agora volta as suas armas contra Pedro. Pedro não era o principal dos discípulos, mas era o mais falante. Tinha uma personalidade que se destacava das dos demais por ser um indivíduo extremamente comunicativo. Com a prisão de Pedro, Herodes esperava conquistar o aplauso do povo. Mas era Páscoa. E Herodes achou não ser prudente tirar a vida de Pedro durante a Páscoa. Por isso guardou até que a festa terminasse. Finalmente, a sua execução foi marcada. Pedro estava fortemente guardado dentro da cela, com 16 soldados se revezando na sua proteção. Não havia, humanamente falando,
qualquer possibilidade de libertação. Tudo caminhava de maneira muito clara para a execução de Pedro. O tempo transcorreu de maneira normal até o último momento, até as vésperas da execução. E quando chegou a hora extrema, lá estava Pedro, na última noite, dormindo tranquilamente entre os soldados. Como estaria você se você estivesse no lugar de Pedro? Como você agiria se soubesse ser a sua última noite? Você dormiria em paz? Eu creio que muitos de nós passaríamos a noite acordados, em angústia, em ansiedade, antecipando o sofrimento que se seguiria. Mas Pedro dormia tranquilo, porque ele sabia em quem ele cria. Ele confiava no poder de Deus. Ele sabia que Deus conduzia todas as coisas. E ainda que tivesse que depor a sua vida por amor de Cristo, ele faria com alegria. Não era mais o Pedro acanhado, o Pedro que havia negado a Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas eis que, naquela noite, enquanto todos dormiam, apareceu um anjo poderoso que silenciosamente entrou na cela, libertou a Pedro das correntes, abriu as portas e o conduziu para fora, sem que ninguém percebesse, sem que os soldados notassem. Quando Pedro se deu conta de si mesmo, estava fora da prisão, nas ruas da cidade. Então ele compreendeu que Deus havia mandado o seu anjo para libertá-lo. E agora surge a pergunta: por que Deus mandou o anjo para libertar a Pedro e não mandou o mesmo anjo para libertar a Tiago? Por que Deus opera o livramento de alguns e não o de outros? Por que Deus preserva a vida de alguns poucos escolhidos, mas não livra outros da morte? Porque aparentemente Deus responde de maneira positiva à oração de alguns, mas não a de todos. Você talvez diga, é porque a igreja estava orando em favor de Pedro. Mas eu pergunto, será que também não havia orações em favor de Tiago? É verdade que talvez a igreja não estivesse organizada da mesma maneira, numa corrente de oração como estava agora, mas ainda assim oravam por Tiago. Só que esta oração não impediu que a execução acontecesse. E se você atribui a libertação de Pedro à oração da igreja, observe que essa oração, aparentemente, era uma oração sem poder. Você talvez diga, mas por que você afirma isso? É simples. A oração era sem poder porque era sem fé. Como poderia a igreja estar orando com fé para que o milagre acontecesse e, ao mesmo tempo, não acreditar desse milagre? Se a igreja tinha fé que Deus é poderoso, que Deus ouviria suas preces, por que a igreja não acreditou quando o milagre aconteceu? Por que a menina que abriu o portão e atendeu a Pedro imaginou que era um fantasma e não o próprio Pedro? Por que a igreja duvidou das palavras dessa garota? Por que a igreja não cria que era Pedro que estava ali? Na verdade, eles estavam orando, mas no fundo, não criam que o milagre acontecesse. Eles não eram diferentes de nós, que muitas vezes clamamos, buscamos, batemos, intercedemos, mas no fundo, não cremos na atuação miraculosa de Deus. Somos duros demais, com o coração incrédulo demais, para confiar que o resultado da oração se concretizará num milagre. Então, por favor, não diga que Deus enviou o seu anjo simplesmente porque a oração da igreja foi poderosa. Porque o texto demonstra que esta oração era uma oração imperfeita,
de pessoas que pediam, mas não criam, não confiavam naquilo que pediam. Por que Deus age de maneira diferente com pessoas diferentes? Porque Deus escolhe alguns para a vida e permite que outros morram. Porque a libertação acontece na vida de uns e não na vida de outros. Porque Deus responde a oração de alguns com milagres e a oração de outros com silêncio. Eu não sei. E você não vai encontrar resposta para esta pergunta aqui. Existem muitas coisas que nós vamos ter que esperar até a eternidade para compreender. Eu só sei de uma coisa. Deus é Deus. E Deus sabe o que faz. Ellen White diz que se nós víssemos todas as coisas como Deus as vê, não preferiríamos ser dirigidos por uma maneira diferente daquela pela qual Deus nos guia. Eu não sei qual é o propósito de Deus, mas eu sei que todas as coisas que Deus permite contribuirão para o meu bem, para a minha salvação e para a honra e glória do seu nome. Alguns, Deus escolhe para honrar o seu nome através da morte, da sua fidelidade, da sua lealdade a Cristo, a despeito de toda dor, sofrimento e provação. A outros, Deus escolhe para que o seu nome seja honrado através da libertação. Eu não sei qual vai ser a resposta de Deus para as minhas necessidades e orações, mas eu sei que o meu Deus vive e que eu posso confiar nele plenamente em todas as circunstâncias. Portanto, embora seja difícil entender ou explicar o agir de Deus, eu posso descansar nele com segurança, com confiança, porque Deus é justo e todas as coisas que ele faz são boas e por nosso bem. Confie no Senhor plenamente. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.